importado foi doado a partir da mobilização de empresários e dirigentes das operadoras Claro e Vivo. A fabricante, Elsys, instalou e entregou o modem sem cobrar nada. Com isso, o menino Alan Somavila, de 11 anos, pode agora estudar em casa e não mais na barraca construída pelo pai no meio da lavoura de soja. Outros alunos que também vivem nessa faixa de 25 quilômetros da escola serão beneficiados com a iniciativa. Para a Rádio Gaúcha, Thiago Boff. O governo adia para a semana que vem anúncio sobre retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. O governo gaúcho entende que é preciso discutir mais antes de tomar qualquer decisão sobre o retorno das aulas presenciais. Conforme apurou a reportagem da Rádio Gaúcha, o governador Eduardo Leite e secretários pretendem realizar nova reunião do comitê científico e com prefeitos na segunda e na terça-feira. Com isso, a decisão não deve sair nesta semana. A expectativa é que o governador anuncie um encaminhamento na próxima terça-feira. Para a Rádio Gaúcha, Kelly Matos. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. Realizar é construir. Imagine você acordando de manhã, indo até a janela do seu apartamento, podendo ver o sol do amanhecer e ouvir o canto dos pássaros. Imaginou o Recanto Barão, que fica localizado na rua Barão do Cerro Largo, no coração do Alegrete, fica a 2 quadras da Praça Getúlio Vargas. Este belíssimo empreendimento é todo arborizado e o sonho a ser conquistado. E pode ser teu agora. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12h05. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde, 12h06:30. Estamos iniciando Rota na sua segunda edição desta quinta-feira, 27 de agosto. Hoje é dia do corretor de imóveis e dia do psicólogo. Aos psicólogos e também aos corretores aqui de Alegrete vai a nossa homenagem muito especial pelo dia de hoje, 27 de agosto, dia do psicólogo e dia do corretor de imóveis. A frase de hoje é de Manúcio: o primeiro engano atribui-se ou ao acaso ou à imprudência. Repetido, atribui-se à burrice ou à ignorância. Tempo nublado em Alegrete, 22 graus a temperatura, aqui nos estúdios da Minona Andradas 186, centro de Alegrete. Destaques dessa edição: hoje o lançamento da campanha da Santa Casa Juntos pela Vida.
Integrante da diretoria da Santa Casa rebate comentários que tomógrafo seria somente para a elite. CEPER Sindicato realizou pesquisa sobre retorno às aulas presenciais. Destaques dos jornais, 0 hora. Bolsonaro dá até amanhã para Guedes ter nova proposta para o renda mínima. Após 3 meses de aulas remotas, Piratini libera internet para estudantes. Correio do Povo, população brasileira ultrapassa os 211,7 milhões, estima IBGE. Caixa libera auxílio para 5,9 milhões nesta quinta-feira. Jornal do Comércio, Estado manterá ICMS em 2021 se reforma não passar. Nova Lei Geral de Dados terá vigência a partir de hoje. Todas essas informações nos jornais. Vamos trazer agora as principais manchetes do site da Minuano, www.minuanofm.com.br, desta quinta-feira. Tempo instável com chuva em Alegrete. 10 casos de coronavírus em Alegrete na quarta-feira. Setor de hortifruti e fruticultura são impulsionados por Agricultura 4.0. Freio de Ouro tem última classificatória neste final de semana. Juntos pela Vida. Campanha visa arrecadar valores para a compra de um tomógrafo para a Santa Casa. Empresa apresenta ônibus que irão operar o transporte coletivo em Alegrete. Projeto Unipatas, Alegrete vacina cães comunitários. Essas informações no site da Minuano, é só acessar www.minuanofm.com.br. A agenda pede atenção dos clientes, em especial os criadores de Brafor, para o remate desta quinta-feira, dia 3, no Parque. Em 38 anos de atividade, a agenda realizou mais de 1.500 remates com cerca de 1.200.000 reses vendidas e arrisca afirmar que nunca foi ofertado um lote de uma só categoria, de uma só marca, como o que estará na pista na quinta-feira, dia 3. 250 vacas Brafor com cria nascidas em março e abril, produtos de inseminação artificial. Também nesse leilão, bons lotes de vacas vazias, novilhas, terneiras e terneiros. Informações pelos fones 3422-4664 ou 3422-4457 e ainda 999-87-7095. Agenda Remates de Qualidade. 12 horas 10 minutos, 12h10. Vamos trazer a participação da doutora Marilene Campanholo, diretora técnica na Santa Casa de Caridade, falando sobre a nova preocupação dos profissionais de saúde, a reinfecção pelo novo coronavírus. Realmente é uma situação que vem nos preocupar, mas como nós estamos lidando com uma doença e com um vírus novo, em que nós não sabemos exatamente o seu comportamento, nada acaba sendo surpresa, né? Então, a verificação da reinfecção, o que nos mostra? Nos mostra que o paciente ou ele fez uma baixa carga viral, ele tinha pouco vírus no seu organismo e aí seu organismo não teve tempo suficiente para criar uma imunidade, criar anticorpos, ou realmente esse vírus age de uma maneira em que o organismo cria anticorpos temporários por um curto período e que a gente ainda não sabe responder quanto tempo é a duração desses anticorpos, que seriam os mecanismos de defesa do nosso organismo que protege contra uma próxima reinfecção. Isso é uma situação preocupante, por quê? Porque mesmo as pessoas que tiveram a doença podem acabar se reinfectando. Então, mais uma vez, a gente chama a atenção de que, nesse momento, com esse dado novo, a única coisa importante mesmo é a prevenção. E a prevenção continua sendo evitar as aglomerações, o uso da máscara, que eu acho que nós vamos ainda por um longo tempo, ainda mais com essa nova notícia da reinfecção, os cuidados todos de uso de álcool gel, lavagem de mãos, cuidados importantes como manter o ambiente bem arejado, manter a casa arejada, eu acho que são pontos extremamente importantes. E com certeza ainda tem muito que se estudar a respeito do coronavírus, e enquanto nós não tivermos uma vacina que seja eficaz, e provavelmente vai ocorrer como a vacina do H1N1, que a gente faz anual, porque nós não temos vacinas tipo
sarampo, tipo vacina de poliomielite que tu faz e ela tem uma duração muito grande, né, da prevenção. Então, provavelmente, quando se conseguir a vacina, seja do tipo H1N1, em que anualmente a gente tenha que se revacinar. Mas, nesse momento, o cuidado é a prevenção, né, e esperar que seja mais estudado esse vírus e que a gente consiga ter maiores informações para ter os cuidados de evitar essa doença. Como a gente vem salientando, e esse é o único ponto realmente certo que a gente sabe da prevenção, que é o uso da máscara, mas o uso da máscara de maneira adequada. Não adianta nós andarmos com a máscara no pescoço, porque não é a presença da máscara que afasta o vírus. Nós temos que fazer a cobertura da nossa via respiratória, que aumenta o risco de transmissão, que é pegando o nariz, cobrindo o nariz e a boca. E isso sim está comprovado que diminui bastante a transmissão se duas pessoas estiverem usando a máscara. E quanto aos ambientes, se a gente entrar em ambientes fechados, obviamente que devem estar o máximo possível arejados, mesmo nos dias frios, e isso vai diminuir a transmissão também. Agora, em ambientes abertos, não é justificativa para as pessoas andarem sem máscara. Por quê? Porque no momento em que ela entra em contato com alguém, se ela estiver sem máscara, mesmo num ambiente aberto, com uma distância menor, ela vai aumentar o risco de transmissão. E também porque é um hábito que as pessoas passaram a adquirir e que a gente pede que seja seguido, que é uma maneira segura de prevenir, que é andar com a máscara adequadamente colocada para realmente ter eficácia. Senão nós vamos continuar tendo coronavírus, talvez até virando o ano que vem, e aí nós não vamos conseguir voltar à nossa normalidade. 12h14 é o Rota 97, segunda edição, tempo nublado, temperatura 22 graus em nossos estúdios. Vamos trazer a participação do Pablo Marzullo com o Minuto do Esporte aqui no Rota em sua segunda edição. No Rota 97, o Minuto do Esporte, que tem o oferecimento de Caal Centro Comercial. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, na Rua David Canabarro, número 90. Vamos começar falando de Grêmio e Caxias, final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio encaminhou a conquista do Campeonato Gaúcho na noite desta quarta-feira. Jogando fora de casa diante do Caxias no Estádio Centenário, dominou as ações no primeiro tempo e, quando sofria no segundo, contou com um golaço para assegurar os 2-0 e ficar muito perto do 39º título estadual de sua história. O terceiro consecutivo, algo que não acontece desde 1987. No primeiro tempo, PP marcou no início do confronto. Já na etapa final, quando o Caxias era melhor e chegou a ter um gol anulado pelo VAR, Everton, em sua segunda partida com a camisa do Grêmio, achou um chutaço de fora da área para anotar o segundo gol e encaminhar o título para o tricolor. Com o resultado, o Grêmio pode até perder por 1-0, um gol de diferença, que fica com o título gaúcho. Em caso de vitória por 2 gols de diferença por qualquer placar, o jogo vai para os pênaltis, já que não há saldo de gol qualificado. O segundo jogo da grande final do Campeonato Gaúcho acontece no domingo, às 16 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A Conmebol informou nesta quarta-feira as datas, horários e locais das partidas restantes da fase de grupos da Libertadores da América. No dia 16 de setembro, o Internacional volta aos gramados para disputar a principal competição do continente no estádio Beira-Rio contra o América de Cali às 19h15, em jogo válido pela terceira rodada. E no dia 23, o Colorado enfrenta o tradicional rival, o Grêmio, também no estádio Beira-Rio, às 21h30. Na quinta rodada, o adversário novamente será o América de Cali, no estádio Pascoal Guerreiro, no dia 29, às 21h30, na Colômbia.
Os comandados de Eduardo Cudê encerram a fase de grupos no dia 22 de outubro, às 21h30, contra a Universidade Católica, no estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile. Pelos critérios, o Internacional lidera o grupo E com 4 pontos e saldo 3. O Grêmio é o segundo colocado, tem a mesma pontuação e tem um gol a menos de saldo. O América de Cali tem 3 pontos e a Universidade Católica ainda não marcou nenhum ponto. Esta situação do grupo E da Taça Libertadores da América. No Rota 97, o Minuto do Esporte, que tem o oferecimento de Caal Centro Comercial. Tudo que você precisa num único lugar. Caal Centro Comercial, na Rua David Canabarro, número 90. 12h18 Rota 97, segunda edição, para a Agenda Remates de qualidade. Participação de José Augusto Vargas e o Expresso de Notícias. Boa tarde. Expresso de Notícias, edição deste 27 de agosto. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que altera a chamada Lei das Falências para definir novas regras de recuperação judicial, extrajudicial e falência de empresas. Entre as mudanças previstas na proposta está maior segurança para financiamento por dívida ou ações durante a recuperação. A população brasileira foi estimada em 211 milhões de habitantes em 5.570 municípios, segundo o IBGE. A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 1º de julho de 2020 e foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta. O número representa um aumento de 0,76%. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que determina o afastamento de grávidas do trabalho presencial enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus. O texto segue para o Senado. Pela proposta, a empregada gestante poderá cumprir as atividades à distância por meio de teletrabalho. Motoristas do estado podem quitar o IPVA durante abordagens em blitz, evitando o recolhimento do carro. O projeto de lei sancionado pelo governador Eduardo Leite na segunda-feira autoriza a medida. O Tribunal de Contas do Estado apontou em auditoria suspeitas de irregularidades no contrato da Prefeitura de Cachoeirinha com 2 empresas terceirizadas responsáveis pela administração e montagem do hospital de campanha da cidade. O TCE relatou que a ausência de contrato administrativo, ilegalidades no pagamento dos funcionários e ameaça de prejuízo aos cofres públicos com a possibilidade de um novo pagamento. Amanhã estaremos de volta com mais um Expresso de Notícias. 12h20. Tempo nublado em Alegrete, temperatura 22 graus. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com mais informações aqui no canal 975 Minuano FM, 34 anos. Não sai daí, fica aqui, fica Minuano. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não
A Agenda pede a atenção dos seus clientes, em especial os criadores de Brafor, para o remate desta quinta, dia 3. Em 38 anos de atividades, a Agenda realizou mais de 1.500 remates com cerca de 1.200.000 reses vendidas e se arrisca a afirmar que nunca foi ofertado um lote de uma só categoria, de uma só marca, como o que estará na pista nesta quinta. 250 vacas Brafor, com cria nascidas em março e abril, produtos de inseminação artificial. Também nesse leilão, bons lotes de vacas vazias, novilhas, terneiras e terneiros. Informações pelos fones 3422-4664, 3422-4457 e 99987-7095. Agenda Remates de Qualidade. Fica aqui, fica minuano. Horas 24 minutos, 12h24. Rota 97, segunda edição, para a Agenda Remates, que pede atenção dos clientes, em especial os criadores de Brafor, para o remate desta quinta-feira, dia 3 de setembro. Em 38 anos de atividade, a Agenda realizou mais de 1.500 remates com cerca de 1.200.000 reses vendidas e arrisca afirmar que nunca foi ofertado um lote de uma só categoria, de uma só marca, como o que estará na pista quinta-feira, dia 3, 250 vacas Brafor com cria nascidas em março e abril, produtos de inseminação artificial. Também nesse leilão, bons lotes de vacas vazias, novilhas, terneiras e terneiros. Informações pelos fones. Anote aí: 3422-4664, 3422-4457 ou ainda 999-87-7095. Agenda Remates de Qualidade. Vamos trazer a participação do repórter Pablo Marzullo com a região em 1 minuto. No Rota 97, a região em 1 minuto. A Justiça Militar tornou réus 2 oficiais do Exército e uma servidora da Santa Casa de Caridade de São Gabriel por supostos desvios de 3,5 milhões em recursos públicos. A denúncia, formalizada na segunda-feira pelo Ministério Público Militar junto à 3ª Circunscrição Judiciária Militar, sediada em Bagé, pede a condenação deles por crime contra a lei de licitações, por supostamente admitir ou possibilitar vantagens em contratos com o poder público, referente a pagamentos irregulares de procedimentos médicos e hospitalares bancados pelo Fundo de Saúde do Exército. As suspeitas começaram durante inspeção de rotina realizada pelo próprio Exército em 2015. O prefeito de Bagé anunciou em live realizada no Facebook no final da tarde desta quarta-feira as medidas de um novo decreto que irá flexibilizar várias atividades econômicas no município. Com isso, o toque de recolher passará a valer somente a partir das 2 horas, com duração até às 6 horas. As medidas impactam agências bancárias, postos de combustíveis, viagens de turismo, academias, bares e lancherias. Também está restabelecido o passe livre para os idosos no transporte coletivo municipal. Confirmada a reforma do aeroporto João Manuel em São Borja. Em videoconferência, o senador Luiz Carlos Reise informou que ajustes precisam ser realizados no projeto junto à Infraero. A obra contempla a reforma da pista e cercamento do aeroporto, somando um total de 5 milhões de reais. No Rota 97, a região em 1 minuto com o repórter Pablo Marzullo. 12h27, 12h27. Convite para a missa de 7º dia de falecimento. Filhos, Ricardo e Daniela, nora, genro, netas, irmãos, cunhados e sobrinhos convidam para a missa de 7º dia de falecimento de
Arlete Araújo Dornelles, que ocorre no dia 28, às 19 horas, na Igreja Matriz de Alegrete. Doze horas 27 minutos e meio. Estamos para a agenda remates de qualidade e o Rota na sua segunda edição. O tempo é parcialmente nublado em Alegrete. Temperatura 22 graus. Ronda policial aqui no Rota primeira edição, ou melhor, segunda edição. Rota primeira edição amanhã às 6h45. Os jovens de 19 e 20 anos uruguaianenses que mataram um agricultor na localidade do Caverá no mês de maio foram condenados a 34 anos, 5 meses e 10 dias. O veredito foi dado ontem em audiência no fórum local. Na noite de ontem, uma casa foi consumida pelo fogo no bairro Macedo e há suspeita que seja criminoso o sinistro. Ninguém ficou ferido. Momentos antes, a Corporação de Bombeiros compareceu em uma loja no Calçadão, onde transeuntes relataram fumaça saindo de uma loja. A corporação esteve no local, mas não constatou nenhum sinistro. No dia de ontem, o pai do menino de 1 ano e 11 meses, morto a pauladas, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, mediante tortura com agravantes. Os tios paternos do menino foram indiciados por homicídio simples, considerando a omissão diante da morte do menino, que apresentava desnutrição e era cuidado por eles. A pena para o casal pode chegar a 20 anos. O autor, confesso, de 19 anos, foi ouvido pelos policiais civis na tarde de segunda-feira. Ele foi localizado no bairro Olhos d'Água. Inicialmente tentou negar o crime, mas diante das evidências e dos elementos apontados pelos policiais, acabou confessando o crime hediondo. No início da semana, uma mulher de 34 anos voltou ao presídio estadual após retirar a tornozeleira e entregou para uma pessoa jogar fora. Ela estava considerada como foragida. 12 horas 29 minutos, 12h29, vamos trazer a participação do empresário Roberto Segabinazzi, integrante da diretoria da Santa Casa de Caridade, reforçando a campanha para a aquisição de um tomógrafo para o hospital. Nós estamos fazendo essa campanha, Luiz Mário, com toda a comunidade, e a partir dessa nova provedoria da Santa Casa, a nossa intenção é buscar novos investimentos para a Santa Casa através do apoio que a comunidade sempre dá para a Santa Casa, né? E também para ter esses recursos da comunidade definidos na aquisição de algo que é importante, não só para a Santa Casa, mas para a sociedade toda, porque tudo que importa para a Santa Casa importa para a comunidade, porque a Santa Casa, afinal de contas, é um hospital nosso da cidade, é onde todo mundo busca recursos quando precisa, né? Então é muito importante essa participação de todo mundo. E a campanha do tomógrafo, ela começou da necessidade que nós temos de atualizar o nosso tomógrafo. O nosso tomógrafo, ele foi adquirido através de uma consulta popular em 2007, 2008, né? Ele chegou aqui na Santa Casa lá por 2009, 2010, e então ele já está muito desatualizado, gerando alto custo de manutenção, e o pior para a comunidade é o nível do exame hoje. Para um médico fazer um bom diagnóstico, ele não é compatível hoje, ele está muito defasado. Então hoje, para alguns diagnósticos, inclusive de Covid, por exemplo, ou diagnóstico de câncer, tu precisa ter hoje um bom tomógrafo que dê uma boa precisão do exame. E o nosso tomógrafo, para ter uma ideia, ele tinha um canal, que na verdade seria como tirar uma foto para montar uma imagem. Hoje ele tem, esse novo que se quer adquirir, tem 16 canais. Então a gente está lançando a campanha na comunidade. Lançamos a campanha faz 2 semanas, já temos mais aí de R$100 mil de valores já buscados junto a pessoas e entidades, empresas, poder público, né, adquiridos, né, junto, né, nessa campanha. E agora nós estamos realmente colocando a campanha em todos os pontos de pagamento de conta da Caixa Federal, Banrisul, Sicredi, Banco do Brasil, com contas específicas de cada banco. Nós temos uma vaquinha virtual. Quem entrar no site lá, botar vaquinha.com, Juntos pela Vida, também cai numa vaquinha virtual onde as pessoas podem colaborar. A campanha ela vai então até dezembro com essa meta.
E o importante, Luiz Mário, essa campanha ela está sendo administrada, aonde de 15 em 15 dias nós vamos estar informando o que temos já angariados de recursos, né, pelos clubes de serviços de nossa cidade que estão junto conosco, fazendo a campanha conosco, tá? Então Rotary, Lions, Sofial, a Maçonaria está junto, mais a Casa do Alegrete, Casa da Amizade, enfim, são todas as entidades, clubes de serviços aí envolvidos, né, com um objetivo comum que é o nosso tomógrafo. E hoje é o lançamento da campanha junto à Unopar às 17 horas. Vamos estender essa informação com outro integrante da diretoria do hospital, Carlos Melo, divulgando o lançamento da campanha que acontece hoje à tarde. Hoje vamos realizar, às 17 horas lá na Unopar, do nosso amigo Luciano, digamos assim, o relançamento da nossa campanha, que já houve no começo do mês lá na Santa Casa, mas em função do dia feio que fez, frio e chuva, e o próprio local, muitos integrantes de clubes não foram. E então nos solicitaram para que nós fizesse de novo essa reunião. Hoje, melhor ainda, porque nós já temos os materiais de divulgação, tipo banner e contas, folhetos. E então hoje, com os convidados, são todos os clubes de serviço, e as pessoas que não participaram a primeira vez, as emissoras de rádio, jornais, e então vamos conversar sobre essa campanha que felizmente estamos tendo uma boa aceitação na comunidade, apesar da situação que a gente não pode fazer muitas visitas, estamos tendo uma boa acolhida e a receptividade está muito boa. Também já vou aproveitar, Luiz Mário, para agradecer a uns produtores rurais que na última quinta-feira no remate adquiriram, o Clóvis Rodrigues foi um dos produtores e o Renê Guterres, o seu Renê lá do Passo Novo, adquiriram 2 vacas e esse valor deu 4.800. Esse valor já foi doado para o tomógrafo. E também todo o valor que entra agora dos trocos solidários dos mercados, também nós já estamos depositando nessa nova conta. Por exemplo, o Baclise entrou essa semana, 4.790 já vai para o tomógrafo. Nesse lançamento de hoje, nós já vamos apresentar o andamento da campanha, vamos falar também sobre a vaquinha online que já está ganhando corpo. Ontem nós tínhamos R$2.800 já nessa vaquinha. Também vamos apresentar a próxima live, que vai ser no dia 4 de setembro. Já temos diversos convidados, como o Neto Fagundes, o Borghetti, a Xana Miller. Vamos pegar uma carona aí da live do Baita Delivery do pessoal de Alegrete com o Guri de Uruguaiana, que vai estar se somando nessa live de quarta-feira. Voltar a enfatizar, e as contas, né? Nós já estamos com todas as contas nos bancos, no Banrisul, Banco do Brasil, Banco Sicredi, Caixa Econômica Federal e Bradesco. Até para contrapor algum comentário que se viu na rede social, que esse tomógrafo vai atender elite. O Luiz Mário, isso aí é uma grande verdade e uma afirmação, algum comentário que nos deixa muito triste até, toda a nossa equipe, porque todos nós somos voluntários, a maioria tá deixando de atender as suas empresas e está se somando em visitas. Todo mundo sabe, se não sabe, eu vou repetir, o Hospital de Alegrete atende 80% SUS, ele atende 79% SUS. Tem meses que se atende mais, menos, mas nunca baixou de 78% SUS. Agora você imagina uma empresa que trabalha com faturamento praticamente de 20% só, o resto é prejuízo. Para ficar bem claro, para exemplificar, um eletrocardiograma hoje, o que o SUS paga, ele não paga. Tu tem ideia, Luiz Mário,
o que custa um eletrocardiograma hoje pelo SUS, o que nós recebemos, melhor dizendo, pelo SUS? R$ 5,15. Uma consulta lá no plantão, a Santa Casa recebe R$ 11. Um raio-x de tórax, o SUS nos paga R$ 12,02. Fica bem claro como uma empresa se mantém. Se mantemos através da contratualização do SUS, do dinheiro que vem, de campanhas, de emendas. Então nós temos que muitas vezes buscar nos bancos para fechar o mês, coisa que não temos mais condição de fazer em função nós estarmos com o recurso no banco muito tomado. Isso também a gente está batalhando, estamos negociando com o banco para que essas taxas de juros fiquem mais adequadas ao momento atual que estamos vivendo, para que nós tenhamos uma folga no caixa e com isso aí podendo fazer investimentos. Mas ficou determinado por essa diretoria nenhum investimento a partir desse momento, nenhuma admissão a partir desse momento. Então o que a gente quer é transparência, é mostrar para a comunidade todos os números, e nós estamos literalmente abertos a qualquer pessoa que queira saber um detalhe, vá na diretoria, ligue para qualquer um de nós teremos assim o maior interesse em abrir tudo, tá? Tanto que essa campanha é coordenada pela comunidade, é pelos clubes de serviço, é pelo Rotary, é pelo Lions, é pela maçonaria. Eles que vão arrecadar esse dinheiro, eles que vão controlar esse dinheiro, eles inclusive vão fazer a compra, se Deus quiser, desse demóvel. 12h39, Rota 97 em sua segunda edição pela Minuano FM. Participação do Carlos Melo, integrante da diretoria da Santa Casa de Caridade de Alegrete. Indicadores, Marcelo Vaz, no oferecimento de CAAL, Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em alta nesta quarta-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento de setembro com contratos negociados a $9,19 por bushel, com elevação de 5 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourado, 134, no Paraná, em Londrina, 114, Santa Catarina, Pinhalzinho, 116, no Mato Grosso, em Rondonópolis, R$130,90, em Goiás, Catalão, R$130, Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$122,50 a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 51, no Paraná, em Toledo, 49, Mato Grosso, Primavera do Leste, 46, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, R$50, em Goiás, Cristalina, 48, Rio Grande do Sul, Chapada, R$49 a saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em setembro negociados a R$234 a arroba. Mercado físico, em Cidade Ocidental, Goiás, R$217, em Araçatuba, São Paulo, R$226,50 a arroba. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal, R$7,20 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em setembro, $122,80 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $127,70 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, R$550, em Franca, São Paulo, R$605 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em outubro cotados em 64,98 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$105,61 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos. Em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$57. No Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$59 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos. Em Santa Catarina, Rio do Sul, R$80. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$100 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade, um centro comercial com mais de 20 mil itens.
CAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica minuano. Aluga-se ou vende-se apartamento em zona central, 3 quartos, ampla sala, banheiro, cozinha, área de serviço e box para carro. Apartamento com lareira. Informações na imobiliária Companhia dos Negócios. Nosso ideal é realizar o seu sonho. Rua Nossa Senhora do Carmo, 80. Fone 3426-1542. Prezados clientes, a ESCO GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br. Fones 55-3427-0715 e 559-8463-6362. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. 97,5. 12h44, 12h44. Rota 97, segunda edição para a Agenda Remates, que pede atenção dos clientes, em especial aos criadores de Braford, para o remate desta quinta-feira, dia 3, no Parque. Em 38 anos de atividade, a Agenda realizou mais de 1.500 remates com cerca de 1.200.000 reses vendidas e arrisca afirmar que nunca foi ofertado um lote de uma só categoria, de uma só marca, como o que está em pista na quinta-feira, dia 3. 250 vacas Braford com cria nascidas em março e abril, produtos de inseminação artificial. Também, nesse leilão, bons lotes de vacas vazias, novilhas, terneiras e terneiros. Informações pelos fones 3422-4664 ou 3422-4457 ou ainda 999-87-7095. Agenda, remates de qualidade. CEPERS faz pesquisa sobre retorno às aulas presenciais. Reportagem de Christian Costa. O CEPERS fez uma pesquisa entre os dias 27 de julho e 12 de agosto a respeito do retorno das aulas presenciais no estado. Conforme a presidente do Sindicato dos Professores, foram entrevistadas 3.000 pessoas, divididas entre diretores, professores, funcionários de escolas, além de pais e alunos. Ainda de acordo com Elenir Aguiar, o levantamento envolveu 730 escolas de 253 cidades do estado. Segundo ela, os dados foram consolidados pelo DIEESE. Conforme Elenir, o estudo mostra que 92% dos diretores afirmam que as escolas não têm condição adequada para um retorno seguro. Ainda de acordo com a pesquisa, 84% dos pais garantem que não vão mandar os filhos à escola enquanto não tiver uma vacina para o coronavírus. 77% dos entrevistados opinam que a educação infantil deveria ser a última a retornar às aulas presenciais. Para Elenir, esses dados indicam que o posicionamento do CEPERS é correto e que o retorno, nesse momento, é inviável. Ela afirma ainda que os equipamentos de segurança disponibilizados pelo poder público contra a Covid-19 são insuficientes. Qual será a proteção das nossas crianças, professores e funcionários no retorno presencial? Nós vamos ter um tapetinho, a gente vai limpar os pés e vão aferir a febre. Só que muitas pessoas não têm o sintoma da febre, mas têm o Covid. Muitas crianças são assintomáticas, mas elas são vetores que distribuem o Covid. Enquanto não tiver testagem em massa, no mínimo, testagem dos alunos, dos professores e funcionários, é impossível voltarmos às aulas presenciais. Elenir informou os dados durante reunião da Comissão de Educação da Assembleia. A presidente do órgão técnico, a deputada estadual Sofia Cavedon, do PT, pede que o Ministério Público entre em ação para garantir a suspensão das aulas presenciais no estado. Nós vamos também fortalecer o pedido ao governo que as escute e ao Ministério Público. O Ministério Público está informado por vocês, mas precisa agir. Nós precisamos do MP agindo junto ao governo do estado.
O executivo já se manifestou publicamente que vai adiar para setembro a análise sobre o retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa. 12h47 é o Rota 97, segunda edição, para a agenda remates de qualidade. Previsão do tempo, Kátia Valente da Somar Meteorologia. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Minuano. A quinta-feira é de tempo instável aqui na região devido à presença da frente fria, que mantém nebulosidade, mantém chuvas a qualquer momento e chuvas que vêm ainda acompanhada de temporais isolados, com trovoadas, com ventos em forma de rajadas e ainda pode ter algum granizo isolado aqui na nossa região. A expectativa é de que a temperatura já não passe dos 24, 25 graus nesta tarde, em função da maior quantidade de nuvens e também da chuva. Amanhã, sexta-feira, segue o tempo bastante instável e ainda há atenção para a possibilidade de temporais. A expectativa é de que as temperaturas não passem também dos 24, 25 graus no período da tarde. E para o final de semana, a tendência segue sendo de tempo bastante instável. A frente fria se afasta na sexta-feira, mas as instabilidades alimentadas pela umidade da Amazônia é que vão manter as condições de chuvas e ainda com possibilidade de temporais. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. Doze e 48 é o Rota na sua segunda edição para a agenda remates de qualidade. Participação da repórter Raquel Carneiro, alienação parental. Saiba mais sobre lei que completa 10 anos. Nesta semana, a Lei 12.318, chamada de Lei de Alienação Parental, completa 10 anos. Desde 2010, a norma vem mudando a cultura das relações familiares. Alguns atos praticados que antes eram entendidos apenas brigas de casais e familiares ou manipulações em relação aos filhos passaram a ser considerados crimes. Quando uma ação dos genitores ou familiares que estão com a guarda interferem na formação psicológica da criança e do adolescente, atingindo os vínculos familiares que são direitos assegurados, chamamos de alienação parental. O juiz Marco Aurélio Xavier, da Vara de Família do Foro Regional do Alto Petrópolis, em Porto Alegre, ressalta que a lei trouxe importantes ferramentas para a sociedade. Ela permitiu que o Poder Judiciário pudesse usar do instrumento da comunicação, principalmente aos pais, e isso se faz muito nas audiências preliminares de direito de família, orientando e alertando as partes sobre os riscos desse tipo de comportamento. Além disso, o próprio juiz hoje tem instrumentos que permitem sancionar os genitores que pratiquem esse tipo de conduta. Sanções essas que vão desde a suspensão eventual do período de moradia com aquele genitor, perda da guarda, que é a medida mais extrema em relação a isso, perda do direito de convivência temporário por força de problemas desta natureza. Mas o que pode ser considerada alienação parental? Atos diários e constantes de abuso psicológico e moral, como falar mal, julgar e criticar o outro na frente das crianças, que acontecem com casais separados, mas também quando os pais ou responsáveis convivem juntos. Ou em um jogo perigoso de manipulação para afastar a criança ou adolescente de um dos detentores da guarda, sejam pais, avós ou tios. Então o alienador vai minando a imagem do outro, ferindo o direito fundamental de uma convivência familiar saudável. Vem aí, correspondente Piranga via Rede Gaúcha Sat. Boa tarde. Nessa hora, hein?
secretário da Saúde de Porto Alegre diz que funcionamento do comércio e shoppings não será liberado no final de semana. Piratini fará novas reuniões com prefeitos e adia para a semana que vem anúncios sobre retomada de aulas presenciais no estado. Secretário do Tesouro Nacional afirma que rejeição da reforma tributária tornaria mais difícil o socorro da União ao Rio Grande do Sul. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h53, quinta-feira de sol entre nuvens e calor no Rio Grande do Sul. Agora faz 29 graus na capital. Apesar do pedido de empresários, a Prefeitura de Porto Alegre tem convicção de que, por enquanto, não deve avançar na ampliação da atividade econômica. O secretário de Saúde, Pablo Stirmer, disse que shoppings e comércio não poderão abrir no próximo final de semana na capital. Da mesma forma, não está previsto que eles funcionem em horário diferente do atual. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, Stirmer disse que o modelo atual atende a um pedido feito pelas próprias entidades do comércio há algumas semanas. No momento que a gente começou a perceber condições de reabertura, a gente negociou com as entidades algumas propostas e uma delas era fazer uma abertura um pouco mais ampla por 3 semanas e fechar uma para um balanço, né, e uma avaliação. E as entidades, inclusive, né, sugeriram, não, precisamos pelo menos abrir, pelo menos alguns dias da semana. E foi, né, o que nós fizemos, e nesse momento é o que a gente pode manter, né, com atenção aí aos próximos dias, para que a gente consiga manter a estabilidade da pandemia na cidade, ou quem sabe até alguma regressão, a gente poder avançar com a segurança que a gente tem procurado sempre avançar. A decisão sobre não avançar foi tomada em reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Segundo o secretário, ainda não é possível saber se há uma estabilidade ou se o indicador vai retomar a curva de crescimento. Em relação a aulas presenciais, a Prefeitura deve tomar uma decisão em setembro. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí. Tempo. Temperatura de 29 graus em Porto Alegre, 27 em Caxias do Sul, 26 em Santa Maria, 17 em Pelotas e 16 em Rio Grande. A tarde desta quinta-feira será de sol entre nuvens na maioria das regiões. Há previsão de pancadas de chuva entre o extremo sul, a campanha e a fronteira oeste. As temperaturas seguem elevadas, com máxima de 32 graus no noroeste e 30 graus em Porto Alegre. O anúncio a respeito da retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul não deve sair nesta semana. O governador Eduardo Leite entende que é preciso promover mais discussões junto aos setores envolvidos antes de tomar qualquer decisão. De acordo com interlocutores do governo gaúcho, a intenção de Eduardo Leite é promover novas reuniões com o Comitê Científico do Estado e prefeitos na segunda e na terça-feira. Com isso, a decisão ficaria para depois desses encontros. É possível que já na terça-feira haja uma posição mais clara quanto à retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Lembrando que nessa terça-feira o Piratini chegou a dar um passo atrás quanto à proposta inicial de retorno das aulas presenciais a partir de 31 de agosto. O recuo do governo ocorreu após 94% dos prefeitos rejeitarem a ideia, conforme pesquisa da FAMURS, que é a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Para a Rádio Gaúcha, Kelly Matos. Após perder apoio do Ministério da Saúde, a Universidade Federal de Pelotas retoma nesta quinta-feira a pesquisa nacional que avalia a prevalência do coronavírus. Os pesquisadores irão aplicar até domingo os testes em 133 municípios do país. Essa é a 4ª etapa do estudo. Os trabalhos perderam financiamento do governo federal em 21 de julho. A continuidade da pesquisa foi possível após um fundo de investimento privado entrar como patrocinador. Ainda nesta edição, Procuradoria-Geral da República contraria Ministério Público e defende que STF mantenha foro privilegiado de Flávio Bolsonaro. Após ação judicial e aglomerações, Prefeitura de Gramado vai contratar 23 novos fiscais. Novo Abastece Aí.
É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí. Fique atento. A Transurb adiou por 2 meses a conclusão do estudo que irá avaliar a modernização da bilhetagem eletrônica do metrô. O levantamento irá embasar a nova licitação. Em março, uma concorrência em andamento foi cancelada, pois tinha prazo de 5 anos para a instalação e operação. O novo edital deve antecipar para 12 meses esse período de planejamento, instalação e operação. Cerca de 4.500 moradores estão sem energia elétrica na zona sul de Porto Alegre desde o final da manhã dessa quinta-feira. Conforme a ACE, um alimentador apresentou problemas e causa falta de luz na região dos bairros Tristeza e Cavalhada. A normalização deve ocorrer durante a tarde. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí. Agora em Porto Alegre, temperatura de 29 graus, o sol aparece entre nuvens, 12 horas 58 minutos. O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, afirmou nesta quinta-feira que uma eventual rejeição da reforma tributária pela Assembleia Legislativa dificultaria muito a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal da União. A declaração foi dada ao Gaúcha Atualidade. O secretário citou ainda a previsão de o Estado perder 2 bilhões de reais por ano com o fim das alíquotas de ICMS majoradas no final de 2015. O período de tempo para o Estado ser sustentável, que é pagar todas as suas despesas, inclusive aquelas com juros e dívida, ele demora um determinado período de tempo. Com 2 bilhões a menos, vai demorar muito mais tempo. E aí desenquadra do período definido pela lei. Então, de fato, ele tende a ser insustentável no período definido pela lei. Então, fica muito difícil de aderir, sem dúvida. Se assinado, o acordo permitirá que o Rio Grande do Sul volte a contrair empréstimos e ficaria suspenso até por 6 anos o pagamento da dívida com a União. Atualmente, isso não está ocorrendo graças a uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. A Justiça determinou que a Prefeitura de Gramado apresente medidas de fiscalização de estabelecimentos para evitar aglomerações. A decisão, que ocorre após a lotação da rua coberta no último final de semana, exige que o município apresente a escala diária dos fiscais que estarão principalmente na área central, inclusive em finais de semana e feriados. A multa é de R$1.000 por dia a contar do último sábado, quando foram registradas as irregularidades. O município vai contratar emergencialmente 23 novos fiscais. A Universidade Federal do Pampa vai distribuir nos próximos 10 dias 52 notebooks novos a estudantes indígenas, quilombolas e com deficiência que vivem em situação de vulnerabilidade. Os equipamentos vão permitir o acompanhamento das aulas online, que serão retomadas em 8 de setembro, após quase 6 meses de suspensão. Os equipamentos foram adquiridos através de um projeto remetido ao Ministério Público do Trabalho, no valor de R$103 mil. A medida se soma a um pacote de auxílio digital de R$95, ofertado pela universidade para que alunos possam acessar a internet ou melhorar o pacote de dados. Em instantes, comissão de impeachment do prefeito de Porto Alegre se adianta e anuncia relatório para esta sexta-feira. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo Tribunal Federal rejeite recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A decisão de reconhecer o foro, questionada pelo Ministério Público, é da terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Com isso, as investigações sobre o caso saíram da primeira instância. O parecer é assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros. Agora, o ministro Gilmar Mendes, relator no STF, deve levar o tema a julgamento na segunda turma da Corte. E a comissão processante encarregada de analisar o pedido de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, na Câmara Municipal, apresentará amanhã o relatório com parecer pelo arquivamento ou prosseguimento da denúncia. Se recomendar o arquivamento, os vereadores votam se o aceitam em plenário na sessão seguinte. Do contrário, se recomendar o prosseguimento, a comissão propõe um cronograma para as etapas seguintes. O requerimento de impeachment questiona os gastos de mais de R$3 milhões da prefeitura, que tinham como fonte de custeio o Fundo Municipal de Saúde.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18h50. Uma boa tarde. Se você gosta de música, esta é a sua rádio 7.5. Os maiores sucessos do momento. Você ouve aqui 97.5. Que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Boa tarde, Alegrete, boa tarde, Rio Grande. Estamos chegando para mais um Parceria aqui pela Minuano até as 2h com a boa música do Rio Grande, sempre abraçando os aniversariantes de hoje. Parabéns, muitas e muitas felicidades a todos aqueles que completam mais um ano de vida neste 27 de agosto de 2020. Parabéns. Felicidades, realizações e principalmente muita saúde. 3422-2930 à disposição dos nossos ouvintes. Também o nosso WhatsApp 991-530303. Temperatura 22 graus, tempo nublado, hein, Alegrete? Vamos com as duas primeiras, quando são 13h04. Grupo Manotaço e depois o Miro Saldanha. É que ronque as cordonas do Grupo Manotaço na outra maneira. De Pilcha Nova temos chegando de novo. Vai lá no povo uma marca fandangueira. Tomei pro lado, vi aquela que eu queria. Linda guria, meu amor pra vida inteira. E se a cordona se cansar eu improviso.